Meu nome é Lívia e sou Product Operations Manager aqui na Sankia. Hoje eu vim contar para vocês um pouco das novidades da versão 4.15 que vai sair agora em outubro. Temos muita coisa boa nessa versão e eu vou trazer alguns destaques de logística, fiscal contábil. Vamos começar com logística. Veja só essa novidade que vai melhorar muito a experiência de quem trabalha com WMS. Olá, sou o Isner de Oliveira Franco, sou PO da Tribo Logística, atuo na Sankia há algum tempo e contribuo para o nosso produto evoluir. Hoje irei apresentar para vocês algumas das nossas entregas na versão 4.15 que geram valor agregado aí para todos os nossos clientes, a nossa base. Bom, na versão 4.15, soltamos a liberação de processos do coletor Android na plataforma Total Cross. Foram criados alguns processos de registro de caixa, cross-docking, reabastecimento seletivo e personalização de mensagens no coletor, ambos para facilitar, a operacionalização dos coletores nos nossos armazéns, dos nossos clientes. Então, era uma dor que existia nas operações, a falta dessas opções gerava um gargalo na utilização do coletor, então isso acabou, de certa forma, apoiando o trabalho operacional do armazém. Essa persona que utiliza essas funcionalidades são operadores do armazém, que trabalham ali com o coletor de dados, que utilizam o nosso WMS. A origem desse projeto é para os clientes do WMS e foi voltado para migração de tecnologia na evolução do sistema operacional Android. Bom, como que funciona esse produto, Aqui eu trouxe o exemplo de uma conferência por pedido no registro de informação de volume, e a tecnologia ela vai ser embarcada em um coletor de dados, onde o usuário poderá fazer a utilização do coletor via informações do sistema. Das operações que a gente disponibilizou, as funcionalidades, aqui estamos vendo aqui é o registro de volume, e essa tela ela tem a intenção ali de registrar volumes durante a conferência. Então, esse é um exemplo rápido desse processo, de uma das funcionalidades que a gente implementou. Na tela de exemplos de casos de uso, então, quais são as aplicações dessas funcionalidades? O registro de caixa ele pode ser utilizado na conferência, de expedição, naqueles clientes que desejam apontar um determinado tipo de embalagem ou caixa, onde isso seja importante para a operação do seu negócio. Nem todos os clientes têm essa necessidade, mas quando são necessários podem estar utilizando. Tem a funcionalidade de reabastecimento seletivo, que pode ser utilizado em clientes que utilizam a movimentação vertical, com produtos de alto giro, itens que são fracionados ali, na maioria das vezes, nos endereços de pulmão. E essa ferramenta ela facilita a busca pelo processo com as máquinas de empilhadeira e agilizando também o processo do usuário de destino na segunda etapa da movimentação elitizada. Então, esse reabastecimento seletivo é voltado para essa operação, para esse tipo de negócio. A personalização de mensagens foi uma funcionalidade migrada também para essa nova plataforma do sistema operacional Android, que, através de triggers em banco de dados, onde a parte técnica de soluções de uma companhia ou via consultor podem criar regras específicas, regras de negócio específicas, que podem gerar mensagens de notificação para o usuário durante a realização de uma tarefa no coletor. Por exemplo, itens que têm um alto índice de avaria, pode ser criada uma regra personalizada onde o usuário seja notificado, olha, produto com alto índice de avaria, evitando uma movimentação. Dei esse exemplo, mas podem ser várias regras de negócio. A funcionalidade de coleta de série, por exemplo, ela é muito utilizada na expedição, e a partir dela é possível fazer o registro de séries de um determinado produto, para que uma avaliação posterior, por exemplo, possa ser verificado de fato
se houve coerência da expedição desse produto ou não, né? Podendo ser um produto de alto valor agregado, por exemplo, a linha e-commerce no caso de telefones, ou o exemplo de alguns clientes que temos como a setor de calçados, por exemplo, que tem o número de série na classificação dos seus produtos. Então, essa coleta de série ela vem migrada para essa plataforma para facilitar essa operação também, com um novo layout, né, com uma usabilidade melhor. E, por último, foi migrado também no coletor a triagem cross-docking. Essa funcionalidade ela é voltada para a nossa conferência de recebimento e ela tem o objetivo de direcionar para o endereço de cross-docking a mercadoria que, nesse instante, ela acabou de ser recepcionada, porém já tem um pedido linkado a esse recebimento, e aí com isso agilizando a sua expedição. Ou seja, o produto chega na doca e já vai direcionar diretamente para o endereço de cross-docking. Então, essa funcionalidade foi migrada também com essa finalidade. Bom, quais são os benefícios, né, dessas soluções? Primeiro, a compatibilidade. Pode ser um app multiplataforma, né? Pode ser utilizado em diferentes dispositivos do mercado. Então, ele possibilita ser utilizado no Windows CE e na plataforma Android. Ele é um coletor, foi desenvolvido através de uma plataforma do Total Cross. Então, ela permite esses 3 sistemas operacionais distintos. É uma vantagem onde conseguimos evoluir a nossa ferramenta, nosso sistema, mesmo com coletores que ainda rodam em sistemas operacionais mais antigos, né, que já deixaram de ser fabricados. Um outro benefício é a interface amigável, por conta da experiência de uso, né, foi totalmente repensado com foco na jornada do usuário, então isso torna a sua utilização de forma intuitiva, prática e muito amigável. Então esses são os benefícios, né, dessa conversão de tecnologia do antigo coletor da plataforma em SuperUABA para essas novas plataformas do Total Cross, disponibilizando em Android, Windows CE e Windows 32. Bom, então foi desenvolvidas na parte de recebimento a função triagem cross-docking, na parte de movimentação e armazenagem foi feito o reabastecimento seletivo e a personalização das mensagens, e por último, lá na parte da expedição, foi feito a inclusão do registro de caixa e a função coletar séries para essa migração. Aqui são algumas curiosidades, né, os requisitos mínimos recomendados para a utilização dessa plataforma. Uma tela de 4 polegadas, resolução de 480 por 800, sistemas operacionais, como eu falei, Android, Windows CE e Windows 32, e para o Android, a necessidade de ser o Android 9 ou superior, e para o Windows CE ser acima ou superior a 6.0. Bom, então, para a parte de coletor, foram essas entregas. Agora eu vou apresentar para vocês uma novidade legal também para a parte operacional, que é a movimentação por OMA. Bom, esse processo ele já foi criado para agilizar a movimentação, para melhorar a produtividade. Então, a movimentação unitizada possibilita realizar movimentações desde o recebimento até a armazenagem, contendo mais de um produto ou um produto apenas, e controlado por um serial que acompanha a vida útil desse produto, né, até o seu destino na armazenagem. O MA vem da sigla Unidade de Movimentação e Armazenagem. Essa solução ela foi pensando na dor que os clientes tinham de movimentar item a item, então isso gerava uma ineficiência operacional, e a partir de agora a movimentação pode ser unitizada através desse controle serial. Todos os operadores do coletor de dados, né, e nossos clientes que utilizam o nosso WMS podem utilizar essa rotina. A persona está voltada ali a recebimento, a movimentações de armazenagem, com a parte de contagem de inventário, separador, ressupridor. Então, existem várias personas que podem utilizar essa funcionalidade em cada ciclo dentro do armazém. A origem dessa demanda foram os nossos clientes,
e todos que podem utilizar são os clientes que possuem o WMS adquirido na nossa solução. Bom, como é que isso funciona? No vídeo, podemos visualizar a movimentação pela armazenagem expressa. Aqui eu vou informar uma doca de recebimento e o próprio sistema já vai me mostrar ali no campo disponível. Eu consigo ver quais são as OMAs que já contém ali naquela doca. E a partir da OMA, e o usuário vai fazer o BIP dela localmente, né, que é só uma consulta para saber quais são, ele vai bipar essa OMA e o sistema vai validar se essa OMA de fato está naquele endereço ou não. E ele pode coletar uma ou mais OMAs. Então, isso fica a cargo do operador na movimentação, e quando ele concluir a coleta dessas OMAs, né, desses seriais de unitização, ele pode acessar ali no botão concluir, onde o sistema vai direcionar para um destino, pode ser um pulmão, pode ser um picking, e a partir dali o usuário vai ter que bipar uma nova OMA ou inclusive a OMA que ele já existia. Então, nessa funcionalidade, o usuário ainda tem a possibilidade de, inclusive, alterar o endereço de destino, caso ele queira, né? Então, é uma ferramenta bem flexível. Aqui eu trouxe o processo da movimentação de armazenagem, mas ela está envolvida em vários processos. Então, quais são os casos de uso ali, né? Ela pode ser utilizada para facilitar o manuseio, né, o fluxo de produtos dentro do armazém. Isso é voltado para qualquer operação. O valor agregado dessa ferramenta está voltado na situação onde o usuário ele pode movimentar várias mercadorias de uma única vez. Então, isso facilita, né, a movimentação, gera eficiência operacional, além também de gerar uma identidade. Existe uma etiqueta que se coloca no pallet, e é onde esse produto vai conseguir seguir para dentro do armazém com essa identificação. Esse serial ele pode ser consultado no Sanquião posteriormente, ele pode ser movimentado, né? Então, quais são as movimentações que são suportadas para esse tipo de controle? Você pode movimentar da doca para o pulmão, do pulmão para o pulmão, ou do pulmão para o picking, por exemplo. Então, são endereços que você consegue ter uma flexibilidade muito grande de movimentação. Outras flexibilidades são relativas à questão de você poder utilizar endereços de pulmão que controlam ou não o OMA. Então, você pode retirar da doca, por exemplo, uma OMA e seguir para um endereço de pulmão que não controla o OMA. E simplesmente aquela OMA, quando você realizar a movimentação dos produtos, ela vai deixar de ter estoque dentro dela, né? Então, ela pode ser utilizada, inclusive, em uma outra movimentação futura. É bem flexível esse ponto. Do pulmão para o picking pode ser utilizado o reabastecimento, que suporta a OMA, e também no processo de separação, onde o usuário vai conseguir separar alguns produtos dentro da OMA específica. Então, se precisar de controlar a OMA no picking, por exemplo, será possível. Quais são os benefícios, né? Então, a produtividade, isso gera eficiência operacional, porque o operador vai conseguir movimentar de forma unitizada os produtos. Existe a parte da flexibilidade, né, onde a configuração ela pode ser híbrida ou pode ser full em todo o seu armazém, podendo utilizar todos os endereços serem controlados por OMA ou não. E, basicamente, o controle, né, essa movimentação unitizada ela vai permitir um maior controle das movimentações internas, uma vez que esse serial sempre vai estar acompanhando o produto no fluxo que ele for definido ali para ser utilizado. Bom, as funcionalidades desenvolvidas que utilizam essa rotina é o registro de conferência na parte de conferência de recebimento, a armazenagem, que ela guia o usuário para qual OMA que ele deve coletar, da doca para o pulmão, a armazenagem expressa, que tem uma flexibilidade um pouco maior, onde o usuário escolhe se ele quer ir naquela doca ou em outra, e ele escolhe qual que é o OMA que ele quer necessariamente fazer a coleta naquele momento, além também de possibilitar a alteração do endereço de destino da tarefa, né? O reabastecimento do pulmão para o picking, em caso de ressuprimento, o usuário ele poderá fazer as movimentações proativas, tirando de um endereço e colocando em outro,
via coletor de dados, de forma automática e proativa, além também de utilizar a transferência do Sankhya-On, aquela transferência entre endereços. O usuário poderá gerar uma tarefa de movimentação do endereço A para o endereço B, podendo ser controlado tanto na origem, tanto no destino, ou vice-versa. Então, a transferência ela é feita pelo coletor, na funcionalidade de transferência, e o usuário também poderá utilizar essa OMA no processo da funcionalidade de inventário, na hora de inventariar seus produtos, tanto no inventário rotativo, tanto no sítio, tanto no geral, e também fazer separações através da rotina separação. Então, o usuário consegue ter um bolo de funcionalidades para fazer esse processo. Então, essa OMA ela veio para gerar ganhos de eficiência e facilitar no dia a dia a movimentação de vários produtos unitizados. Esse produto é o que nós estamos lançando novidade na 4.15, além com o coletor. E por hoje eu fico por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Agora vamos ver o que vem de novidades no fiscal contábil. Entre as várias novidades, vamos destacar duas. Uma sobre reconciliação bancária e a outra sobre geração do livro de ISS. Eu me chamo Daniele Pinheiro e eu sou a PO do fiscal e do contábil da Sankhya. Hoje nós estamos trazendo a novidade da 4.15. A rotina de conciliação contábil, que seria a nossa reconciliação bancária. A proposta desta rotina é evidenciar a veracidade dos registros da gestão financeira versus a contabilidade. Qual o usuário que a gente está atingindo trazendo essa funcionalidade? É o usuário contábil, que ele vai confrontar as suas origens, né, juntamente com os lançamentos contábeis. Qual é a origem dessa solicitação? Sankhya Place, consultores de implantação, consultores de Service Desk e pesquisas com os clientes. Quem pode usar a rotina de conciliação bancária? Todos os clientes que possuem o módulo de contabilidade. Agora nós vamos ver um vídeo de como que funciona a rotina de conciliação bancária. Acesse o módulo de contabilidade em consultas, conciliação bancária e reconciliação bancária. Preenche-se a data inicial, a data final. Nessa funcionalidade, nós podemos escolher a empresa que a gente necessita conciliar ou não precisa colocar empresa nenhuma, fica a cargo do usuário fazer essa conciliação. Coloca-se a conta bancária e nós vamos ter todo o reflexo financeiro e contábil. Quais são os casos de uso que são utilizados para essa conciliação? É a conciliação bancária versus o razão contábil, onde serão apresentados os dados da conta com seus respectivos saldos e dados do razão, sendo confrontados na coluna de diferença. Vai trazer também o detalhamento das movimentações. Ao clicar 2 vezes na linha desejada, o usuário vai conseguir ver detalhadamente os registros que contêm a diferença. Quais os benefícios que a rotina da conciliação contábil traz para o nosso cliente? A confiabilidade, pois ela é uma ferramenta que ela é de entrega a auditorias internas e externas e vai trazer veracidade para as informações. Ela traz autonomia, porque vai ter mais rapidez nas conferências contábeis e podendo o usuário se dedicar para as outras atividades. Outra funcionalidade que nós estamos trazendo na 4.15 é o agendador de livro de ISS. Qual o usuário que a gente está tratando? São os usuários fiscais, que precisam utilizar de forma manual a geração do livro. A origem dessa dor veio do Sankhya Place, consultores de implantação, consultores de Service Desk e também pesquisas com usuários. Quem pode utilizar o agendador do livro de ISS? Todos os clientes que possuem o módulo de livros fiscais. Agora nós vamos ver como é que funciona o agendamento. Dentro de livros fiscais arquivos, tem a geração do ISS, agendamento. O usuário faz a programação, coloca o horário e frequência de parâmetros e já deixa programado. Também
tem a possibilidade da execução momentânea. Exemplos de casos de uso. Programar o agendamento do livro de ISS conforme a periodicidade de conferência fiscal. Então, cada usuário vai conseguir fazer a sua programação de acordo com as suas análises fiscais. Cada usuário vai conseguir fazer a sua periodicidade de conferência fiscal já programada. Quais os benefícios que nós estamos trazendo com essa funcionalidade? Segurança, porque vai garantir que todas as notas geradas no período serão geradas no livro fiscal, sem intervenção manual do usuário. E autonomia, porque ele vai ter liberdade de tempo para executar outras tarefas do dia a dia. Essas são as novidades que nós estamos trazendo na 4.15. Obrigada. Esses foram 4 destaques que escolhemos para apresentar para vocês, mas tem muito mais. Temos mais novidades para manufatura, de fiscal contábil também, além de inúmeras evoluções, pequenas melhorias, correções de bugs. Para saber mais, acesse downloads.sankia.com.br e veja tudo que vem na 4.15. Por hoje é só. Obrigada!